Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e a nossa aula é de Geografia. Vamos a mais uma aula? Hoje eu trouxe uma reflexão aqui pra gente. Uma reflexão de Pitágoras, um importante matemático. Ele trouxe muitas contribuições e conhecimentos aí sobre a matemática. Olhem só a frase ali de Pitágoras. O universo é uma harmonia de contrários. Olhem que interessante. Pitágoras nos faz pensar que os opostos são necessários para causar, definir a harmonia, ou seja, aquilo que nós podemos entender como perfeito, como ideal. Vocês concordam com isso? Acreditam que os contrários podem ser harmoniosos? É interessante pensar sobre isso. Hoje vamos falar sobre espaços opostos. Lembram que no último encontro nós falamos sobre paisagens? Vocês devem recordar que nós percebemos que as paisagens são aqueles elementos que podem ser reconhecidos por meio de tantos outros elementos. Vejam ali na tela de vocês duas fotografias que representam paisagens. Ali temos uma estrada, temos ali também uma área rural com uma araucária e também com alguns animais de criação. Existem vários elementos que foram percebidos nessas paisagens, como uma estrada, uma placa de trânsito, a vegetação, a criação de animais e também uma cerca ali, além da própria estrada, não é mesmo? São vários elementos. O que é uma paisagem? É tudo aquilo que eu posso ver dentro de um espaço, visualizar dentro de um espaço. Falamos também que no planeta, aqui no planeta Terra, nós temos diversas paisagens e elas são diferentes, justamente pela sua localização. Vimos, por exemplo, que temos ali uma praia, uma paisagem muito linda, exuberante no Brasil, no Nordeste brasileiro. Lá no Canadá temos um lago e também temos os canyons lá na África do Sul. São paisagens extremamente diferentes entre si. E todas fazem parte do nosso planeta, o planeta Terra. As diferenças, muitas vezes, ocorrem pela distância delas, cada uma apresentando uma característica especial. Falamos também, no último encontro, que o nosso planeta ele não está parado no universo. Ele está em constante movimento. E que esses movimentos podem ser reconhecidos de duas maneiras. Na verdade, são dois movimentos reconhecidos. O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Vejam ali na figura. Vocês podem perceber uma seta indicando como que ocorre esse movimento e, inclusive, posicionamento do globo terrestre ali no sistema solar. Então, é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Esse movimento, ele leva 24 horas para completar o giro total. É o que vai dar origem, então, aos dias e às noites. Falamos também que a Terra faz outro movimento, um movimento em torno do Sol. É aquele movimento que vai dar origem às estações do ano. Isso porque ele leva 365 dias, o tempo de duração de um ano. As estações do ano, vocês se recordam. Temos lá primavera, verão, outono, inverno. Cada uma dessas estações caracterizadas por um clima específico. Vejam, a primavera, a estação das flores, o verão é uma estação mais quente, muito calor, o outono é a estação que vai modificar muito o espaço ao nosso redor, não é mesmo? Com uma renovação, as folhas caem. E, finalmente, o inverno, que é uma estação extremamente fria. Vocês podem perceber que, quando a Terra está voltada para o Sol, estamos nas estações mais quentes. Não é mesmo? Na primavera, no verão. Quando a Terra está mais distante
ou a face da Terra está mais distante do Sol, estamos no inverno, no outono, no inverno, estações mais frias. Falamos também que todas essas estações do ano vão caracterizar e dar um sentido ao trabalho. Assim como o dia que dura 24 horas e essa noção de horas é empregada pela humanidade, nós utilizamos essa noção do que é dia, o que é noite, o que se pode fazer de dia, o que se pode fazer de noite, o que se pode fazer no verão ou o que se pode fazer no inverno, é uma relação humana. Nós é que definimos isso. Falamos na última aula que algumas pessoas trabalham em profissões que podem ser desempenhadas em um horário um pouco diferente, no horário noturno, não é mesmo? Como policiais, médicos, enfermeiros, prestadores de serviço de maneira geral, como, por exemplo, um frentista num posto de gasolina. Precisamos abastecer o carro, podemos procurar auxílio médico, podemos precisar de ajuda policial. Então, essas profissões são desempenhadas nas 24 horas do dia, não é mesmo? Também variam de acordo com as estações do ano as necessidades de um agricultor, por exemplo. Ali na tela de vocês podem verificar. Um agricultor tem um trabalho muito difícil, porque toda a sua produtividade vai depender das temperaturas, das geadas, da estiagem, que é a falta de chuvas, ou mesmo de tempestades. O seu trabalho está extremamente relacionado ao clima. Mas hoje nós vamos continuar falando de tudo isso e eu gostaria que vocês anotassem o tema da aula de hoje, o conteúdo que veremos hoje. Então peguem um caderno, escrevam a data de hoje, a data em que vocês estão assistindo a esta aula e não esqueçam de anotar o conteúdo que teremos hoje. Vamos lá? Anotaram? Eu espero que sim. Então hoje vamos falar sobre as paisagens que podem ser consideradas naturais ou humanizadas. Vamos também então falar sobre as paisagens e como que elas são modificadas pelo homem ou mesmo pela própria natureza. Vamos lá? Na tela de vocês estamos vendo ali uma paisagem modificada. Uma paisagem que, inclusive, na minha opinião, é uma das mais bonitas e que define muito as características do nosso estado, o estado do Paraná. Vejam ali que nós temos um trem, não é mesmo? Rente, ali é uma montanha na linha férrea. A Serra do Mar. É muito bonita essa paisagem, não é mesmo? Então, ali vocês conseguem perceber a transformação de uma paisagem, ou seja, uma modificação feita pelo homem.
Imaginem a paisagem sem a linha férrea, sem um trem. Ela seria uma paisagem natural, intocada, não é mesmo? Mas as necessidades humanas fazem com que as paisagens, em alguns momentos, precisem ser modificadas. Então, na tela de vocês, vamos ler? Aqui, ó, a ferrovia Curitiba-Paranaguá foi projetada e executada pelos irmãos André e Antônio Rebouças. Na época, foi uma das mais ousadas obras de engenharia mundial, sendo inaugurada em 2 de fevereiro de 1885. A ferrovia ainda é responsável por grande parte do escoamento da produção agrícola paranaense. Então, a ferrovia é utilizada para circulação de mercadorias e até mesmo para o transporte. É interessante pensar que ela foi uma obra ousada. Sim, ela foi construída há mais de 100 anos. Imaginem como foi transportar todos os itens necessários para sua construção para um lugar de difícil acesso, não é mesmo? Então ali nós temos as fotografias mostrando isso. A primeira fotografia mostra o início dessa construção. Ali temos uma paisagem ainda natural, não modificada pelo homem. Um pouco mais à direita, nós temos a construção já iniciada. Vocês podem perceber ali a quantidade de ferros utilizados para a construção de uma ponte, ligando uma montanha a outra ali. É uma obra muito ousada, não é mesmo? E nós podemos perceber pelas fotografias como se dá essa percepção do que é uma paisagem ainda natural e uma paisagem já modificada. Então, os espaços podem ser considerados, as paisagens podem ser consideradas destas duas maneiras. Antes de serem ocupados pelos seres humanos, todos os espaços eram naturais, ou seja, a natureza era original. Com a passagem do tempo, a transformação do espaço realizada com o trabalho das pessoas foi modificando o que era natural. Estão percebendo que as relações humanas estão sempre relacionadas à sua produtividade, ao seu trabalho. Então, as necessidades humanas são supridas pelo próprio trabalho humano. Então, ali na tela vocês estão vendo uma paisagem natural. Conseguem perceber? Uma vegetação presente, extremamente natural. Não há elementos construídos pelo homem. Ao lado, agora nós temos outras paisagens. Percebam, temos ali uma plantação, temos ali uma criação de animais, temos um lago com uma ponte e até mesmo uma cidade com várias casas e edifícios. Perceberam que as mudanças provocadas pelo homem são originadas pela sua necessidade. Vejam, as plantações dão origem aos alimentos. Precisamos nos alimentar. A criação de animais dão origem ao alimento também. Uma ponte, um parque arborizado dentro de uma cidade é uma necessidade humana. É uma necessidade relacionada ao lazer. E as casas, as construções, são necessidades, são moradias. Nós temos a necessidade de estar protegidos. Por isso, habitamos as nossas casas, as nossas moradias. Então, ali nós podemos perceber como se dá esse processo de modificação das paisagens. Ali na tela de vocês. Estas modificações ocorrem devido às necessidades humanas. Em alguns casos, ocorre a derrubada das matas nativas para o cultivo de alimentos, a criação de animais e a construção de habitações e áreas de lazer. Então, mediante tudo isso que vimos, vamos exercitar um pouco. Eu vou pedir para que vocês reflitam e pensem sobre o tipo de paisagem que aparece aí na tela de vocês. Vamos lá? Ali na tela. Esta paisagem é natural
ou humanizada? E aí, pessoal, será que é muito difícil? Estão olhando detalhes desta paisagem? Será que ela é natural? Ou será que é humanizada? É uma paisagem humanizada. Isso por quê? Temos elementos que foram construídos pelo homem. Que elementos são esses? Estão percebendo uma ponte ali, modificando o que já existia anteriormente. Sobre as pedras, foi construída ali na verdade, eu falei ponte, mas é uma passarela, não é mesmo? Uma passarela onde as pessoas vão poder visualizar toda aquela paisagem exuberante. E agora? Uma nova chance aí para vocês exercitar. Esta paisagem é natural ou humanizada? Será que é muito difícil? É uma paisagem humanizada também. Por quê? Nós estamos vendo a presença de uma vegetação muito verde ali, não é mesmo? Uma paisagem também muito bonita. Mas existem elementos que foram construídos pelo homem. Nós temos ali uma passarela também, temos ali alguns espaços, uns totens, não é mesmo? Em madeira. Então, esses elementos foram construídos pelo homem. É uma paisagem modificada. Então, não é uma paisagem natural. E agora? Na tela de vocês, será que a paisagem que estamos visualizando é natural ou humanizada? Será que ficou difícil para perceber? Acho que não. Esta paisagem, ela é natural. Isso por quê? Estamos vendo uma geleira, estamos vendo ali o oceano, pedras. Na verdade, estamos vendo gelo sobre as pedras, não é mesmo? Então, ali nós estamos tendo contato com uma paisagem natural, sem a ação humana. E agora, esta aqui, será que é uma paisagem natural ou humanizada? O que vocês estão vendo? É uma paisagem humanizada. Por quê? Nós temos ali um lago. Esse lago foi modificado porque houve uma construção de uma represa. Então, ocorre ali a transformação da paisagem. É uma paisagem modificada. Continuando, nós vamos pensar ali então sobre os espaços e as paisagens. Vamos pensar então em um espaço que está ali na tela de vocês. Guarapuava, a cidade de Guarapuava. Olhem que interessante. Esse espaço possui diversas paisagens. Ali nós temos duas fotografias desse mesmo espaço. Na primeira, nós temos lá o centro da cidade de Guarapuava. Percebam ali as construções. É uma cidade com muitas moradias ali, não é mesmo? E mais à direita da tela de vocês, nós temos uma plantação, não é mesmo? E um grande espaço destinado à plantação. É uma paisagem diferente. Ali, no caso, uma plantação de trigo, também ali em Guarapuava. Perceberam como um mesmo espaço pode apresentar diferentes paisagens? Na tela de vocês, existem diversos espaços humanizados. Alguns podem ser representados por paisagens urbanas e rurais. Estas variações ocorrem devido às necessidades humanas. Perceberam a expressão ali no final do texto? Necessidades humanas. Quais são as necessidades humanas? Na primeira fotografia, nós vimos a cidade propriamente dita, né? Urbanizada, não é mesmo? Urbanizada porque ali nós temos grandes construções, as moradias, as casas, os comércios, as indústrias. Então, são necessidades humanas. Viver mais próximo, as pessoas tendem a viver mais próximas umas às outras. Na outra fotografia, nós temos um grande espaço destinado à plantação. A plantação não é uma necessidade humana?
Claro, ela é uma necessidade, pois precisamos de alimento para sobreviver. Então, vocês podem perceber que as paisagens se modificam devido às necessidades de todos nós, seres humanos. Então, ali nós temos as paisagens urbanas. Quais são elas? Temos ali um parque, né, destinado ao lazer. Temos uma rua com pavimentação, construções destinadas ao comércio, Temos ali construções destinadas à moradia, aqueles edifícios, os prédios. E temos também construções destinadas à produção, não é mesmo? Fábricas, indústrias. Perceberam que todos estes elementos são comuns nas paisagens urbanas? Na tela de vocês, as paisagens urbanas são compostas por moradias, comércios, indústrias e parques. Estas paisagens são transformadas e possuem diversos elementos, como pavimentações, edificações, rede de saneamento e rede elétrica. Importante lembrar, a rede elétrica, a rede de saneamento são elementos que compõem as paisagens urbanas. E sem essas redes, a vida seria muito difícil. O conforto que nós temos hoje depende dessas duas redes, a rede de saneamento e a rede elétrica. E as paisagens rurais? E agora? São um pouquinho diferentes, não é mesmo? Vocês podem verificar ali, novamente, uma plantação e ali um maquinário, né, um trator que ajuda, né, o agricultor no seu trabalho. Temos ali uma gruta. É uma paisagem tipicamente rural, mas às vezes pode estar muito próximas às grandes cidades, que são consideradas urbanas também. Mas é uma paisagem tipicamente rural. Temos ali um lago, não é mesmo? Muito próximo à vegetação. E temos ali uma rocha que chama muita atenção. Outra paisagem que representa o estado do Paraná, não é mesmo? É uma rocha em forma de taça que fica no Parque de Vila Velha, localizado ali no município de Ponta Grossa. E ali na tela de vocês, vamos falar sobre essas paisagens então rurais. Paisagens com áreas verdes, árvores e vegetações variadas e com uma fauna diversificada, animais silvestres e domesticados. Podem ser consideradas paisagens rurais. Plantações, lagos e rochedos são comuns nesses tipos de paisagens. Perceberam? Então, desde as plantações, que são necessidades humanas, até lagos e rochedos, que são elementos naturais, fazem parte das paisagens consideradas rurais. Algumas paisagens são modificadas pelo homem e outras pela ação humana. O desgaste das rochas pela ação da água e do vento pode nos mostrar isso. Olhem que interessante. Nós temos ali duas fotografias. A primeira, como eu falei, mostra aquela rocha que tem um formato de taça, que fica lá no Parque de Vila Velha, no município de Ponta Grossa. Ela é um exemplo de uma transformação ocorrida pela própria natureza. Ou seja, a ação dos ventos fez com que aquela rocha tomasse aquele formato. Interessante isso, não é mesmo? Que coisa magnífica. Claro que essa ação do vento levou aí milhares de anos. Na segunda fotografia, nós temos o Parque Tanguá, aqui em Curitiba. O parque foi construído após o desuso de uma pedreira. Então já existia uma pedreira que funcionava ali para a extração de alguns minérios, e aquele espaço tomou aquela forma, justamente pela retirada de sedimentos daquele local. Então aquele paredão de pedra se formou por interferência humana. Ali na tela de vocês, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, é um exemplo de modificação da paisagem feita pela própria natureza. A taça, que representa um dos mais belos cartões postais brasileiros, foi esculpida pela ação do vento.
Em Curitiba, o Parque Tanguá é um exemplo de modificação humana. A bela paisagem resulta do aproveitamento de uma antiga pedreira que existiu no local. Com a construção do parque, formou-se ali um dos mais belos espaços de nossa capital. Interessante isso, não é mesmo? Perceberam como as modificações podem acontecer, tanto pela ação da própria natureza, quanto pela ação humana. Ali na tela de vocês nós temos uma linha do tempo. Vocês se lembram do que é uma linha do tempo? É uma análise, que mostra a passagem do tempo numa ordem crescente. Então nós estamos vendo ali na tela como se deu uma modificação de uma paisagem aqui do município de Curitiba. Olhem ali a Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes. Vejam como ela era lá em 1928. Havia alguns elementos presentes, árvores, e ainda não havia construções tão altas ali próximas a ela. Em 1950 já havia um edifício bem ali ao seu lado, e em 1970 outros elementos ali apareciam marcando e definindo o desenho da praça, e finalmente em 2020, uma data mais próxima e mais recente, nós temos ainda outras edificações próximas à praça. Ou seja, no decorrer do tempo, mesmo as paisagens urbanas vão se modificando. Isso, novamente, pensando nas necessidades humanas. A construção de um prédio para moradia ou um edifício comercial são necessidades humanas que ocorrem principalmente nas paisagens urbanas. Então, vamos agora ouvir uma música que vai falar sobre paisagem. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer essa música. O seu nome é Paisagem na Janela. Vamos escutar? Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural, de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar que eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor, de casa e árvore, sem querer descanso nem dominical, cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão. Conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios. Eu olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar. Um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão. Você não quer acreditar. E aí, gostaram da música? Ela tem uma letra muito bonita, não é mesmo? Agora nós vamos fazer alguns exercícios pensando na letra dessa música. Vejam ali. Retire do trecho da música 3 elementos que compõem uma paisagem humanizada. Vejam ali na tela de vocês um trecho, uma estrofe dessa música. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade, um velho sinal. Então, o exercício pede para que vocês retirem do trecho elementos de uma paisagem humanizada. Ou seja, elementos que foram construídos pelo homem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder a questão. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, os elementos que são considerados humanizados nesse trecho são... Olhem lá. Vejo uma igreja, um sinal de glória. Uma igreja é uma construção feita pelo homem, um elemento humanizado. Também temos ali no terceiro verso da estrofe, vejo um muro branco e um voo pássaro. Um muro branco é uma construção humana, não é mesmo? Um elemento construído pelo homem. E por último, no quarto verso, nós temos vejo uma grade, um velho sinal. Então, tanto a igreja, quanto o muro branco, quanto a grade, são elementos construídos pelo homem. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? E agora, continuando com o exercício a partir dessa música, temos uma outra questão. Retire do trecho da música um elemento comum em uma paisagem natural. Agora é um elemento oposto, a paisagem natural, intocada pelo homem, aquela na qual não podemos perceber a ação humana. Vocês vão ler o trecho e tentar encontrar ali
Que palavrinha define um elemento natural? Um elemento de uma paisagem considerada natural. Vamos lá? E aí, conseguiram localizar? É fácil. Pessoal, não é necessário que vocês copiem toda a estrofe, todo o trecho da música. Basta vocês localizar o trecho e escrever a resposta. Vejam ali, então, o elemento natural que aparece. Vai surgir logo no primeiro verso. Cavaleiro marginal banhado em ribeirão. Ribeirão é um sinônimo aí de rio, é uma variação, não é mesmo, da palavra rio. Algo que seja considerado um pouco menor do que um rio. Então, o próprio ribeirão é um elemento natural. Vai ser um elemento que não foi construído pelo homem. Então, essa é a nossa resposta. Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro. Vamos lá?
E então, responderam? Eu espero que sim. Nós vamos para o nosso próximo exercício. Olhem ali na tela de vocês. Escolha uma paisagem de sua cidade e faça um desenho que a represente. Vocês podem perceber que nossas cidades aí têm diversas paisagens, vocês vão poder escolher uma delas. Talvez uma paisagem mais urbana, talvez uma paisagem que seja mais rural, talvez um parque como eu trouxe ali no exemplo. Vocês podem pensar numa paisagem. Eu trouxe exemplos ali na tela. Então eu vou dar um tempo para que vocês tentem fazer aí brevemente um desenho que represente a cidade onde você vive. Vamos lá? E aí, conseguiram lembrar de uma paisagem da cidade? Tenho certeza que sim. É muito bom admirar tudo que está ao nosso redor, as paisagens do lugar onde vivemos. Pessoal, hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Eu já deixo marcado o nosso próximo encontro na próxima semana. Espero por vocês. Tchau!